Um ambiente cercado de dinheiro. Grandes hotéis e cassinos para todo lado, carros de luxo andando nas ruas e apostas acontecendo quase que a cada segundo. Quem ouve essa descrição pode pensar que estou falando de Las Vegas, e de fato, Las Vegas é um grande centro de apostas mundial. Mas se olharmos a nível de receitas, outra cidade deveria ser a capital dos cassinos e dos jogos de azar. Estou falando de Macau. Localizado no Sudeste Asiático, Macau é um pequeno território composto por uma península e duas ilhas, chamadas Taipa e Coloane. Seu território ao todo soma apenas 33 km² e grande parte dessa área é coberta por hotéis colossais e cassinos de luxo. Macau tem um DNA diretamente ligado ao mercado de apostas e essa atividade corresponde à maior fonte de renda da pequena região asiática. Podemos nos arriscar a dizer que sem os jogos de azar, grande parte do que corresponde Macau hoje não existiria, e por isso a região acabou por receber o título de Las Vegas do Oriente. Acontece que, enquanto a Las Vegas original tem uma extensão territorial quase 11 vezes maior do que Macau, Macau gera 3 vezes mais renda do que Las Vegas. O que por si só já seria muito interessante para os chineses, uma vez que Macau, na verdade, é uma região administrativa da China. Enquanto os Estados Unidos têm Las Vegas, a China tem Macau, e aparentemente os chineses estariam vencendo essa corrida. O problema é que a origem do dinheiro de Macau pode ser no mínimo suspeita. Existem diversos indícios de que, na verdade, os cassinos da região estejam sendo usados para a lavagem de dinheiro de milionários chineses e que uma significativa parte dessa verba que circula na capital do jogo seria, na verdade, artificial. Mas afinal, como funciona esse processo? Como os milionários da China usam Macau como ferramenta para expandir as suas riquezas? Isso é o que vamos responder neste vídeo. Olá, seja muito bem-vindo! Você está no Panorama e hoje vamos entender como os milionários chineses usam Macau para a lavagem de dinheiro. Para entendermos este esquema, é primordial compreendermos como funcionam as relações entre a China e Macau. Assim como Hong Kong, Macau é uma RAI, região administrativa especial pertencente à China, mas que possui uma certa autonomia política e legislativa. A região tem uma moeda própria e segue normas um pouco diferentes da China continental. Uma das principais diferenças legislativas, sem dúvida alguma, se relacionam com a legalidade dos jogos de azar. Na China continental, cassinos e apostas são práticas ilegais, as únicas exceções estão abertas nas ilhas, Hong Kong e Macau. Só que enquanto Hong Kong se virou mais para o mercado financeiro, inclusive foi o tema do nosso último vídeo, Macau se manteve diretamente ligada ao mercado de apostas. Macau seguiu por este caminho porque sua história está diretamente relacionada ao jogo. Desde a colonização portuguesa, Macau já tinha legalizado a atividade sob a chancela de Isidoro Francisco Guimarães, que administrava a região entre os anos de 1851 e 1863. O legado português permanece bastante vivo em Macau, e podemos dizer que um deles, sem dúvida, é o mercado de jogos de azar. Atualmente, graças a esta legalização, diversos grupos e conglomerados de empresas ligadas a este mercado se estabeleceram no país, tornando Macau um grande ponto de turismo mundial. Podemos dizer que o turismo é a espinha dorsal da economia de Macau, motivada quase que totalmente pela indústria do jogo. Assim como Hong Kong, Macau se desenvolveu bastante. Deixou de ser uma vila piscatória para se tornar uma das cidades mais ricas do mundo, mas ao mesmo tempo bastante desigual. Outro fator que permitiu com que Macau crescesse de uma maneira tão repentina se relaciona com o monopólio promovido pela China. Por se tratar do único local em território chinês que é permitido apostas, Macau recebe praticamente toda a parcela de milionários chineses interessados em apostar, e claramente a proporção da população do continente é bem maior do que a renda de Macau. Sem dúvidas, a exclusividade de Macau para a exploração de cassinos permitiu com que quase metade do produto interno bruto do país estivesse relacionado a este mercado. Agora que falamos sobre a relação que Macau tem com a China, fica mais fácil de entender como esse procedimento funciona. Diversos milionários chineses que enriquecem no país encontram uma série de barreiras impostas pelo governo da China para dificultar a fuga deste capital para outros países. Na prática, o Estado chinês limita a quantidade de dinheiro que pode ser trocado por moeda estrangeira, e os milionários que queiram transferir o seu patrimônio para outros países devem fazer essa transferência pouco a pouco.
Segundo o artigo da Business Insider, a China limita a retirada de no máximo 20 mil yuans por vez, o que dá algo em torno de 3 mil dólares a cada saque. Além disso, existe um limite anual. 50 mil dólares podem ser retirados da China por ano. Claro que essas quantias são enormes, mas para um milionário não representa muita coisa. Muitos deles têm gastos bem maiores do que 50 mil dólares, e transferir um patrimônio líquido de 50 e 50 mil a cada ano pode ser uma coisa bastante lenta e burocrática. E claro, quanto mais barreiras são acrescentadas por parte do governo, mais estímulos são gerados para contornar essa situação, e é aí que Macau entra no jogo. Os milionários chineses não podem transferir mais de 50 mil dólares do seu patrimônio para fora da China, mas podem depositar o seu dinheiro através dos junkets, que na prática são promotores dos cassinos de Macau, que buscam atrair apostadores oferecendo regalias e prêmios de luxo. Os operadores de junket transferem os fundos da China até Macau, onde legalmente é posto como patrimônio de apostas. Após as operações, esse dinheiro pode ser levantado em dólares e o limite de 50 mil nesse caso já não existe. Os operadores de junket são as verdadeiras peças-chave desse esquema e podem ser tanto empresas individuais quanto empresas de capital aberto. Além de serem os intermediadores entre os apostadores e os cassinos, eles facilitam a emissão de vistos, auxiliam a providenciar acomodações e também cobram dívidas de jogo através das tríades. Macau surge como alternativa para milionários que desejam transferir o seu capital para fora da China, e o processo feito através dos junkets não é uma coisa muito às claras. O artigo de base para esse vídeo aponta que Macau serve como um canal para movimentação de fundos de origem ilícita, sejam provenientes de corrupção praticada na China, quanto desvios de verba de empresas públicas ou privadas. As tríades, que nada mais são do que organizações criminosas, operam na organização desse esquema, seja cobrando dívidas ou facilitando processos de transferência do dinheiro. Fica implícito no artigo que grande parte deste patrimônio provém da corrupção, e que esses milionários usam Macau como forma de evasão da autoridade tributária chinesa. Segundo o relatório, em 2013, cerca de 202 bilhões de dólares em fundos ilícitos são canalizados através de Macau anualmente. Além disso, alguns telegramas diplomáticos afirmam que o setor de cassinos e hospedagem representava mais de 50% do PIB de Macau, mas que o seu sucesso fenomenal é baseado em uma fórmula que facilita, se não incentiva, a lavagem de dinheiro. Macau é a Las Vegas do Oriente, mas pelo que tudo indica, grande parte do dinheiro que circula na cidade, na verdade, é dinheiro lavado. Agora, uma coisa a se levar em conta é que este relatório que serve como base para esse vídeo já tem alguns anos, e nós não temos muitas informações recentes de valores praticados atualmente. O fato é que o governo chinês já dava diversos indícios de que iria iniciar o combate à corrupção envolvendo a indústria de jogos de Macau desde 2013. De lá até aqui foram realizadas diversas investigações e prisões de alguns operadores de junket e empresários ligados ao jogo ilegal e lavagem de dinheiro. Você pode encontrar notícias deste assunto na Reuters ou na Bloomberg, por exemplo. Pessoas-chave foram pegas pela polícia nos últimos 2 anos. Acontece que a cada escândalo ocorrido, as ações dos cassinos de Macau despencam progressivamente no mercado. Alguns dos grandes grupos de cassinos perderam entre 6 a 10% do seu valor na Bolsa de Valores de Hong Kong, claramente afetando suas receitas. Agora, dada essa análise, podemos chegar a algumas conclusões fundamentais. Macau é, de fato, uma região multimilionária, possui um PIB per capita maior do que muitos países ao redor do mundo, mas somente olhar para os números pode ser um verdadeiro erro. Macau, ao mesmo tempo que é uma cidade muito rica, é muito desigual, e não sabemos ao certo quanto do dinheiro que entra na região é de fato proveniente do turismo. Mas me fale você, quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Será que Macau seria a Las Vegas do Oriente sem estes esquemas? Onde entra a China nisso tudo? Comenta aqui embaixo a sua opinião que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima!